Olá, bem-vindo ao programa Saber Direito. Meu nome é André Alencar e estou trabalhando essa semana com o curso Poder Constituinte. A aula de hoje será sobre o poder de reforma constitucional, poder constituinte reformador, principalmente sobre a revisão. Aqui acompanham o nosso curso os colegas de Assis, o colega Etealdo e o colega Wilney. Se você quiser participar do programa Saber Direito, você pode mandar um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Nós vamos relembrar as nossas aulas anteriores para dar continuidade, então, ao nosso tema de poder constituinte. Na nossa primeira aula, nós falamos um pouco sobre a introdução do poder constituinte, o seu histórico, de onde veio o poder constituinte, o que é poder constituinte originário, como é que se manifesta, quais são suas principais características. Na nossa segunda aula, a gente retomou o tema do poder originário, falando sobre principalmente suas ilimitações, né, as questões relacionadas à ilimitação do poder constituinte, e também falamos muito sobre o poder derivado. O poder derivado é criado pelo originário com o objetivo de manter a ordem constitucional já instaurada. Enquanto o originário cria uma nova ordem constitucional, o derivado mantém essa ordem. Na aula de hoje e também na aula seguinte, nós vamos falar sobre o poder derivado na sua manifestação reformadora. Começando sobre esse tema, vamos fazer uma pequena introdução? Olha só, o poder originário, que está associado a momentos de crise, de instabilidade, de ruptura com a ordem vigente, ele só se manifesta de maneira revolucionária, de maneira extraordinária. O poder originário, ele existe para refazer um pacto social, para reestabelecer a ordem constitucional, só que de maneira nova. Quando eu digo reestabelecer, não é voltar a uma ordem constitucional anterior, não. É recriar a ordem constitucional a partir do zero até, se quiser, desprezando inclusive normas constitucionais anteriores, como, por exemplo, até mesmo as cláusulas pétreas. O originário tem esse poder de restabelecer uma ordem constitucional. O derivado existe para continuar a ordem constitucional instaurada. O derivado é criado pelo originário, está previsto dentro da sua obra, e no caso brasileiro ele tem bastante importância, já que a nossa Constituição é uma Constituição escrita, uma Constituição rígida. Lembrando que Constituição rígida é aquela de difícil alteração, e, portanto, o seu processo de manifestação estará sujeito a regras especiais. Relembre que um Estado sempre tem Constituição. Mas a Constituição é só a primeira norma do ordenamento jurídico. Imagine uma estrutura piramidal, coloque a Constituição no topo e lembre que abaixo da Constituição nós teremos um corpo normativo muito grande. Como é que se elaboram as leis? As leis têm um processo legislativo que a gente chama de processo legislativo comum. O processo legislativo estabelece um conjunto de atos que estão estabelecidos, estão ligados, estão interligados com o objetivo de fazer uma norma. No Brasil, o nosso processo legislativo cria leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias, leis delegadas, decretos legislativos e resoluções legislativas diretamente derivados da Constituição. Mas quem faz um processo legislativo dessas normas é o Poder Legislativo, não estamos falando dele. Nosso curso é de Poder Constituinte. Só que nós vamos estudar também processo legislativo. Só que é um processo legislativo especial, o processo de criação de normas constitucionais. Normas derivadas, mas normas constitucionais. Normas constitucionais têm status ou hierarquia superior às demais normas do ordenamento jurídico. Elas se situam lá no topo da pirâmide. Elas são normas de natureza constitucional. E, sendo de natureza constitucional, elas exigem um processo especial de feitura, de elaboração. O processo que nós vamos estudar, em primeiro lugar, de reforma constitucional, é o processo chamado de revisão. Lembre-se, antes, que reforma constitucional, a manifestação do poder derivado, nós estamos tratando da alteração formal. Ainda estamos guardando para o nosso último capítulo a manifestação informal, o poder difuso.
aos poucos eu vou soltando algumas dicas sobre esse tal de poder difuso. Nós vamos tratar nessa nossa terceira aula da reforma, que é a alteração formal. Ela pode se dar no Brasil mediante duas hipóteses diferentes. A emenda, que está prevista no artigo 60, e é mais importante, artigo 60 da Constituição, e é o processo mais importante, porque até hoje ela é o meio adequado de se fazer alterações na Constituição. E vamos tratar também da revisão. A revisão, que é o tema principal da nossa aula de hoje, é um processo especial de alteração da Constituição. Especial, inclusive, em relação às emendas. Especial porque estabelece normas constitucionais, mas especial porque é diferente do processo de emenda tradicional. O processo de revisão, ele tem base, já que ele é um processo derivado, ele é poder de direito, ele está estabelecido na Constituição, então ele está embasado no artigo 3º do ADCT. Lembra que a ADCT é Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Por que a gente fala desse ADCT? Porque dentro da Constituição, uma parte foi colocada para reger um período de transitoriedade. E o processo de revisão está previsto lá. Isso vai ser muito importante quando a gente for retomar a questão do seu já exaurimento ou esgotamento. O processo de revisão previsto no artigo 3º do ADCT, ele é um processo diferente de modificação da Constituição, quando comparado ao processo de emenda. Agora, cabe esclarecer que na doutrina constitucional brasileira, os autores, eles ainda não estabeleceram uma única nomenclatura para se falar sobre a reforma, sobre o poder derivado reformador. Nós adotaremos aqui a tese, que na minha opinião é a tese prevalecente, com amparo inclusive na jurisprudência do Supremo, de que o poder derivado reformador se divide em emenda e revisão. Alguns autores adotam a seguinte nomenclatura. Adotam que o poder derivado pode ser reformador, que seria igual à emenda, e pode ser poder derivado revisor, que é o que a gente vai estudar hoje, revisão. Particularmente, eu prefiro entender que a revisão está dentro da reforma. Não é que um esteja certo, outro esteja errado. São duas visões diferentes, as duas possíveis. Para quem for enfrentar uma prova objetiva, infelizmente, é possível que as duas venham a ser cobradas como certas. Acredito que a majoritária é de que a reforma abrange emenda e revisão. Então, poder constituinte derivado reformador é um gênero. Poder de emendar a Constituição é uma espécie. Poder de revisar a Constituição é outra espécie. A outra doutrina, que também é válida, que também tem o seu mérito, estabelece que o poder derivado reformador age por meio da emenda e o poder derivado revisor age por meio da revisão. Independente de estabelecer que revisão é espécie ou revisão também é um gênero, nós vamos estudar a revisão constitucional. A revisão como um processo especial de alteração da Constituição. No que consiste a revisão constitucional? Quais seriam as previsões, características da revisão constitucional? A revisão ela está estabelecida no artigo 3º do ADCT nos seguintes termos. A revisão constitucional ocorrerá após 5 anos de promulgação da Constituição, depois de 5 anos que a Constituição tiver sido aprovada, promulgada. Ela vai ser feita, isso já é um resumo, claro, que já está escrito lá no artigo 3º da ADCT, ela será feita em uma sessão unicameral, as emendas de revisão serão aprovadas por maioria simples, por maioria absoluta, perdão. A gente vai diferenciar maioria simples e absoluta. Então, maioria absoluta para a revisão constitucional, e ela será produzida pelo Congresso Nacional, promulgada pelo próprio Congresso Nacional. Então, ela está mais para um procedimento interno do Congresso, dentro do Congresso. A gente sabe que os debates na época da Constituinte, eles beiravam ao infinito. Eram debates difíceis de serem terminados, de serem concluídos.